tá Boa também. noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário vocês vão estar assistindo isso, né? Mas vamos lá. A ideia aqui desse estudo aqui é mostrar tipo, uma forma simples de como traçar a Fibonacci, né? E, e aí tinha algumas pessoas que estavam em dúvida. E esse jeito é um jeito que o André Machado fez uma live esses dias explicando que é a forma que ele mais usa. E aí muita gente está acostumado a usar esse de projeção aqui. E um que ele usa bastante que ele fala que é uma maneira clássica de traçar fibo, né? Que, que aí ele vai pegar e vai puxar um ponto, que nem, por exemplo, que nem o dólar. Ontem mesmo ele funcionou bastante isso. Na verdade, quase todo dia funciona, né? Quase sempre dá certo. Para começo de conversa, vamos pegar assim, antes de ter esse movimento do dia aqui, que nem o dia anterior ali, ele estava numa. Aqui no dia anterior ele estava numa. Estava em tendência de baixa, rompeu, aí ele mudou a tendência. Aí você vai traçar o fibo normal mesmo para ver a retração. Aí ele retraiu. Aí se você fosse acreditar na tendência de baixo de novo, ele teria que perder a bandeira aqui e fazer um pivô, né? Não fez. Aí o que, que aconteceu aqui então no outro dia? Eu vou acabar deletando aqui. Aí ele confirmou uma reversão do movimento aqui. Então você vai pensar em acreditar na alta já. Aí aqui dá para considerar que ele fez uma perna aqui de subida e corrigiu. Se você traçar a Fibo aqui, ó, ele fez a correção aqui na região de Fibo, das retrações. Então, a partir do momento que você acreditou que aqui ele já tinha revertido a tendência aqui, e que isso aqui seria um pivô nessa correção, na hora que ele confirmar o rompimento do pivô, aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar, e aí em vez de usar aquela projeção do P lá de Fibo, você vai simplesmente arrastar isso aqui no primeiro nível da retração ali, no topo do pivôzinho aqui. E aí aqui ele vai ser 161.8 do movimento. Bateu. Elias, quando você colocou o fibo aí, você coloca com a vela, com a sombra. Eu uso a vela, cara. Eu acho que o André também geralmente usa vela, porque em um tempo menor isso aqui, às vezes ele pode ter feito um candle aqui, alguma coisa assim, sei lá. Ah, tá. Aí são 5 minutos, né? Aqui é o 5. Aí daria para traçar aqui desse fundo para cá. Aí ali o 61.8 ele bateu certinho aqui, né? Depois que você acreditou aqui, ó, que não desceu para cá, aí seria uma confirmação do rompimento do pivô aqui. Aí ele deu alvo aqui, ó. Se você acreditou nisso, isso daqui ajuda bastante para você não alfaçar. Se você acredita no movimento, né? E aí você coloca o alvo lá e sai lá perto, ou um tique abaixo, sei lá. Aí aqui, ó, depois que ele deu o alvo ali, ó, olha lá em cima. Aqui tinha a máxima do dia anterior. Você vai pensar, ó, talvez não vai romper a máxima, alguma coisa assim. Ele só foi lá, rompeu a máxima, buscou um alvo, né? Para quem acredita muito em FIBO. E Então, isso seria, na verdade, 100% do movimento anterior, correto? seria, porque aqui, Ah, ó, tá. daqui até a metade aqui, ó, é meio que lógico, né? Tipo, ó, se é metade, metade, seria cem por Mas, cento do movimento anterior. Que aqui é o 50%, né? Aí mais 50 dá 100. mas explica essas escalas, porque às vezes quem tá vendo no passado, no futuro, quer dizer, não pode não pegar, entendeu? Essas Como assim? pequenas projeções, tipo, você aumentou ali por exemplo, ali era 100%, aí puxou mais 100%, que na verdade tipo isso. Aqui eu puxei aqui, seria 161.8. Isso. Só explica essas coisas que eu acho que facilita um pouco pro pensamento de quem não entende muito bem. Uhum. Ô, Elias, Poxa, eu tô com uma dúvida. Tá vendo aí uma bolinha que eu fiz aí? sei. Esse é o pivô ou é esse aqui? Cara, eu considerei esse, mas eu acho que se puxar dali também, acredito que ele bate, ó. Tanto é que, ó, você Porque pode ver. eu, é exatamente Puxei isso ali e aí. ele bateu. É Pode porque, ser também, porque ele reverteu o movimento daqui num tempo gráfico menor, é um pivôzinho, né? ah, não era só essa dúvida, porque eu aprendi o pivô seria esse primeiro topinho, que Sim, não pode ser também. subiu e também não ficou mais baixo que o outro. Então, ali seria logo depois dessa linha
tendência de baixa aí, né? Se bem que você passou uma segunda também, né? Agora que eu tô Não, vendo. vou deletar essa aqui. Essa era de outro dia, acho que não tem nada a ver aqui. Agora sim, é o de o outro. Aí eu concordo. Beleza, tá, ficou Eu, fácil. é. Mas aqui também você pode ver que ele acabou batendo. Ó. Vamos ver. Olha lá, Perfeitamente, perfeitamente. olha lá aqui no outro dia. Aí, agora considerar um movimento maior, né? Tipo, para o dia ali, ó, você vê que ele bateu lá também. E aí, caso você acreditasse que ele fosse romper mais ainda para cima, você ia jogar mais alto para cima. Só que aí não foi, rejeitou, né? Aí aqui ontem. E outra coisa também, às vezes dá para você puxar também aqui no intraday, só considerar o movimento do dia mesmo. Aqui, pegar daqui, ó. Pegou daqui. Ah, não. Porra. Não, não é a projeção, não. Aqui, ó. Que nem, por exemplo, você considerar que você vai traçar a fibra depois que ele perdeu uma LTTA ou LTB, né? Concorda? Sim, Que nem aqui, ó. Ele perdeu o LTB por aqui. Aí você vai traçar o fibra, ele veio, retraiu até um pouquinho mais aqui, aí existiria outro nível também. Aí você vai esperar. Depois que ele rompeu o pivô ali, aqui ficou meio enroscado, mas rompeu, né? Então dá para considerar que aqui foi um pivô. Usar só esse movimento do dia aqui também. Aí ele foi ali, acho que ele meio que bate com um alvo do lado de baixo lá e passou um pouquinho. Vamos ver aqui se no 100%. É, foi quase lá. Então, esse ponto no 100% que você colocou aí, traça aí só para a gente conferir, que eu cheguei mais ou menos no mesmo ponto, mais ou menos no 84, se não me engano, 85, com o FIBO, esse ponto aí é 50% do dia 17, Ah, pode crer. Também 17, tem daqui de cima para cá também retração. né? Sim, Isso, eu acho que eu tinha isso também, cara. Deixa eu pegar aqui. esse topo lá em cima do dia 17 até o Aqui, né? fundo do dia 18. Mais ou menos aqui, né? Isso. É, ó. Sim, também é outra motivação também que tu vai ver, né? É que aqui eu só peguei o micro movimento aqui, mas se você pegar o macro, né? Esse lá de cima, do dia 17, eu ignorei a vela, porque essa vela aí foi muito grande. Entendi. Deixa eu ver aqui. Seria mais ou menos daqui que você pegou? É, foi certinho também. Se for ignorar a vela, né? Aí de cima e de baixo eu ignorei, aí ele foi lá, eu estava usando esse ponto aí como esse 50% de toda essa descida que ele deu, ele precisava dar essa, como é que fala? Essa testada nos 50% antes de... Para depois cair, né? Sim, concordo. Tanto é que talvez dá para você futuramente no macro agora usar esse ponto como uma outra projeção daqui para baixo, né? Deixa eu tirar a coisa de volume aqui, isso só mais tarde que eu vou falar dele. Aí vamos pegar agora assim os movimentos do dia só ontem no dólar. Depois também dá para usar uns exemplos no índice também que funciona bem pra caramba também. Aí que nem aqui, perdeu ali a LTA, você vai acreditar talvez em outro movimento. Ainda aqui, ó, na verdade aqui eu tracei uma LTB aqui no dia lá ontem. Aí, aqui, se você for considerar um micro movimento aqui também, essa parada aqui dele acaba coincidindo também com o alvo daqui, ó. Calma lá, aqui, ó, foi 100% dessa... Aqui, nessa rejeição, aqui tinha uma média de 20 aqui, foi onde ele veio, aí pivotou para cima e caiu. Aí acreditando nesse movimentinho aqui só. Aí agora depois no movimento maior, que aí no fim da tarde eu estava falando lá. Que aí ele veio, né? Ah, não, na verdade aqui, ó, só usar esse movimento aqui. Ele veio, onde ele corrigiu aqui, tipo, na região lá das retrações, e ele ficou brigando aqui embaixo dessa LTA, né? Aí aqui, depois que ele perdeu aqui, nessas horas eu já estava até zoando na hora da notícia, por causa das médias aqui para baixo, tudo. Eu falei, né? Quando o preço vem aqui, ele tende a respeitar e cair, né? Ainda até estava falando pro chão lá de qual lá zoando. Aí, ele confirmou a perda do pivô, aí você já vai traçar como primeiro alvo aqui, ó. Considerando que o pivô, pegando o movimento aqui, ó. Aqui, o primeiro alvo era aqui, na hora da notícia veio, aqui era ajuste e fechamento do dia anterior. Também, acabou coincidindo. Aí ele bateu aqui na primeira descida. Eu vou até colocar um indicador aqui só para ver se bate certinho no ponto ali.
o quick ajuste, essas coisas. Olha, ah não, foi até um pouquinho para baixo. Mas para você ver, mas na hora que deu a notícia, ele bateu e veio aqui embaixo e retraiu. Agora eu tirar aqui para não poluir muito a tela ainda. Aí aqui, o primeiro alvo foi atingido. E aí ele não foi para lá, então ele perdeu. Aí você já vai buscar o segundo alvo. Aí aqui, ó, ele bateu aqui, se você jogar num minuto aqui, ele fez um movimentinho aqui, ó. Vamos olhar aqui. Toma. Aqui, ó, na hora que ele veio, na primeira batida aqui do 1 minuto, no 53,5. Eu acho que eu lembro que nessa hora ainda o Chan falou assim, pode comprar? Aí eu falei assim, se fosse lá naquele ponto, exatamente naquele ponto, podia, né? Aí depois ele pegou e como tava um movimento forte na queda aqui, e aí ele desceu. Aí se você for traçar outro alvo aqui, pode ver que ele cravou certinho. Aqui, ó, no 43 aqui. E aí é aquela história, você tem que acreditar no negócio, acreditar no alvo e deixar arder o negócio, né? Se você fez a leitura certa. Mas aí nesse ponto, Kamizaki, a média de 20 estava apontando para baixo, cara. Tava. Aqui tava. Tanto é que eu vou colocar ela aqui e colocar no 5 minutos. Dava para comprar aí nem se quisesse. Eu compraria, chance, se fosse scalp. Não, contra tendência, assim, uma beiradinha, né? É, acreditando no ponto. Vamos colocar a média ali para. Eu geralmente uso exponencial. Eu tenho quase certeza que aqui, ó, ela tinha tocado aqui, eu falei que era um ponto top para vender. Aí também tinha VWAP aí, cara. Tinha VWAP, tinha ela, tinha média de 200 aqui também. Então, tipo assim, tinha tudo para você vender ali com stop curtinho, né? Só que, é claro, no horário de notícia é foda. Aí é isso, ó, você tem que acreditar no alvo e vai. Agora, olhando no macro, vamos pegar aqui no diário. Olha aqui o movimento que ele fez. Aqui nesse pontinho aqui, ó. Isso já usando já o último nível de retração. Eu lembro que eu tinha algo aqui para baixo, tipo, quando ele estava brigando aqui, no WDO Foot eu tinha umas linhas de tendência aqui, que ele, só um dia que ele ameaçou de ganhar e não ganhou. Então, depois que perdeu ela, eu acreditei nesse alvo para cá. Ainda até acho que estava comentando na sala. E aí ele foi certinho nesse ponto aqui. E aí usando esse pivôzinho aqui, ó, da primeira descida foi o pivôzinho, que ele ficou corrigindo aqui nesse pivô. E aí depois que perdeu, ele ia batendo lá nos diários. Vamos ver. Ó, que nem aqui, ó. Ah, não, aqui não foi a... Não, vou pegar o primeiro nível, né? Que é o... Primeiro você vai traçar o primeiro nível. Eu acho que foi isso mesmo. Aqui no dia deve ter brigado aqui no intradiário. Mas vamos ver depois. A minha dúvida, Kamizaki, é eu coloco a parte da Fibo na parte de cima ou na parte de baixo do pivô? Na... A minha projeção. Ó, que nem, por exemplo, se você for considerar o pivô aqui, seria aqui embaixo, né? Se eu tô de cima para baixo. Ah, considera, se for para baixo, eu considero o primeiro na ponta do pivô. Beleza. Isso. Se for para Aí cima, eu você considero vai... a parte de cima. Isso. Você inicia o Fibo sempre na referência do movimento, lá onde você quer começar a puxar a retração? Isso, que nem aqui eu tava considerando que aqui foi um pivô, né? Ele retraiu e corrigiu aqui nessa região, né? E aí eu considerei esse fundo como um pivô ali. Beleza, essa é a minha dúvida. Aí teve vários dias, assim, no intraday que ele teve uns movimentos legais fazendo isso. Vamos pegar exemplos de outros dias. Aí, você tá me ouvindo? Oi, tô. Só uma curiosidade também, volta naquele ponto que você estava lá. No diário? Põe no gráfico de 60 minutos. Em que dia? Não, de ontem mesmo.
Ah, de ontem? Isso, dos 60 minutos de ontem. Aí vai no... Cadê o primeiro? Cadê o 0 a 0 aí? Qual que é o primeiro candle dos 60 minutos? Aqui. É esse aí, né? Aham. Nossa, o Profit fica um negócio bem diferente. Coloca uma linhazinha no topo do primeiro candle dos 60 minutos, na máxima dele. Aqui? Linha? Só para marcar o ponto, uma linha. Não. Esse aí é o primeiro, né? É. Isso. Uma linha horizontal mesmo. Isso, desse jeito, horizontal. Ah, horizontal? Isso. Calma aí. Ah, então eu vou colocar a resistência lá, a linha G. Aqui, assim? Isso, exatamente. Agora, no gráfico pode ser, acho que no de 5 minutos, ou porque eu estava usando o de 1, volta lá para você ver onde é que essa linha está, que eu usei essa linha como entrada do movimento de alta, de subida. Ah, sim. Dá uma olhada lá para você ver onde é que ela deu. É aqui? Aí, tá Mas vendo? você entrou aqui? Ou aqui? Então, aí eu entrei subindo. Aqui? No próximo candle, no vermelhinho. Quando ele respeitou, ele desceu, deu uma respeitadinha. Aí Vê no você gráfico de um minuto, para você ver onde é que ela fica. Ah, foi o primeiro, acho que deve ser o primeiro pivô do dia. Toma lá. Que é aqui, ó. No minuto você deve ter entrado por aqui. Isso. Quando ele rompeu essa linha, voltou, rompeu de novo, aí ele botou um candle de força subindo. Deve ter sido depois disso. Isso, exatamente, mais ou menos aí, mais pra frente. Isso. Esse candle de força grande que subiu. Tá vendo que ele subiu bem alto, voltou. Testou a linha. E, olha, tá vendo? Ó? Ele testou exatamente a linha. Uhum. Nesse ponto, quando ele testou essa linha aí, não rompeu e começou era a deixa da entrada, que era o rompimento da máxima da primeira hora. Tá vendo como ele respeitou direitinho ela? Legal. Porque às vezes numa subida dessa a gente fica sem ponto de entrada, né? Sim. Eu peno para conseguir umas entradas quando começa a subir de uma vez. Pois é. Da hora. Aí é acreditar nos movimentos, traçar os picos, caso acreditar no rolê e já era. Agora vamos ver no índice aqui também. Índice. Vou jogar o 5 minutos. Deixa eu fazer uma contribuição aí, tudo Pode. bem? Elias, você sabe por que o Fibonacci funciona? Tem as coisas lá das Lei Áurea, todas aquelas coisas lá. Tem todo um cálculo por trás, né? Mas é um pouco mais... Não, e tem a parte do mercado que tem tipo, projeção de perna, que movimento projetado que bate com o FIBO. Exatamente, cara. O que acontece? O cara que comprou aqui, vamos lá, o cara que ele comprou aqui, alguém comprou aqui, né? O preço ter batido aqui, estão vendo essa linha vermelha? Uhum. Alguém comprou aqui, beleza? E esse cara, ele não quer perder dinheiro, né? Um institucional que comprou nessa ponta, ele não quer perder dinheiro. Aliás, ele quer lucrar. E o lucro mínimo dele é pelo menos uma vez o risco. A longo prazo, quer dizer, se você acerta, se você tem um edge pelo menos de 1%, você acerta 51% das vezes, você precisa ter um risco-retorno de pelo menos, uma assertividade de pelo menos 1:1. Então, imaginando que, óbvio que isso é diluído em N instituições e em todo o mercado, né? Mas eu quero dizer, se o cara tem um edge de apenas 1% e ele compra aqui, ele vai procurar pelo menos uma vez o risco. Qual que é o risco atual dele se ele comprou aqui em cima? Ele comprou topo, ele sabe que o pior que vai acontecer quando romper o fundo majoritário, ele vai sair fora. Então, esse aqui é o risco dele. Se você traçar essa perna para cima,
Isso aqui. Vai dar um movimento projetado para Vai dar cá. um movimento projetado, porque é quando esse cara que comprou aqui vai efetuar lucro. Isso é uma das explicações técnicas do porquê movimentos projetados funcionam. Tá? O Elliott, ele dizia que o movimento, o mercado, ele se move em movimentos de 3 pernas de impulso. Opa, isso. Então, são 5 pernas, aliás, e 3 pernas de correção. Nossa, ficou uma bosta, porque eu risquei no meio ali, e aí ficou uma merda. Parabéns, Matheus. Uma cor bem... Segundo. Então, pernas de impulsão e 3 pernas de correção. Esse aqui é o fractal 5.3, né, Márcio? Isso, exatamente. Isso aqui o Elliott falava, né? A teoria das ondas de Elliott é basicamente isso. E ele falava que essa correção aqui, essas correções, essa e essa, corrigem entre os níveis de Fibonacci de 61,8% e 38,2%. Regra de ouro. Exatamente. Entendeu? Corrigem isso. Aí tem uma explicação técnica, da análise técnica, que diz que essas correções a esses níveis de mercado são sinais que o mercado já corrigiu o suficiente para quem não comprou aqui, pode comprar. E quem comprou aqui, quem começou o movimento, já efetuou 100% do seu lucro. Então, quem não comprou, aqui que a galera vai vender para realizar, alguns vão vender para scalp, e as correções dos níveis de Fibonacci são níveis, entre aspas, justo no mercado, para buscar novos compradores nesse caso. Entendeu? O Brooks, aí vamos falar do Brooks, que eu gosto muito do All Brooks. O All Brooks, ele tem uma regrinha, que ele fala que leg 1 igual a leg 2. Aí já uma outra escola, já estamos falando de uma outra coisa. O que acontece quando o Brooks está falando que perna 1 é igual a perna 2? Então ele fala que quando a gente tem um mercado muito forte de impulsão, é provável que você tenha uma segunda perna. Justamente por causa daquele conceito de mercado de que compradores precisaram fazer dinheiro aqui. Agora quem comprou topo, acreditando na continuidade, vai precisar fazer dinheiro. Então ele vai buscar um nível de retração justo para, de novo, efetuar o lucro dele. Por isso que alguns operadores do método de price action faz o seguinte para mim, Elias, traça aqui, ó, desse aqui, por favor. Aqui? Isso. Puxar uma perna... Calma aí. Fibo ali para mim, por favor. E arrastar ela depois? Calma, isso. E olha só, joga lá para cima agora, a partir daqui mesmo. A partir daqui de cima. Daqui? Do ponto máximo. Teoricamente é que ele passou. O que acontece? Por que alguns operadores vão operar isso aqui como um nível de 50%, mas alguns operadores não vão? Alguns operadores, eles vão operar assim, isso aqui como um nível assim, mas o 50% ajustado, que a gente chama. Por quê? Porque daí, de fato, a gente tem um movimento de primeira perna, um pullback e uma segunda perna igual à primeira. Se você não contar esse pullback, essa segunda perna ela não é igual à primeira, ela é maior. Uhum. Entendeu? Então, esses são modos de ver o movimento projetado. Existem várias escolas que dizem que o mercado tem movimentos projetados, movimentos mensurados e tudo mais. Esses movimentos, como o Francisco falou, eles são fractais, então eles se movem em todos os tempos gráficos, do maior para o menor. Se você colocar no 1 minuto,
você vai ver as ondas de Elliott e os movimentos do Brooks e os movimentos de Fibonacci várias e várias vezes acontecendo de modo sucessório, enfim, você vai conseguir visualizar aquilo que eu falei das pernas de impulsão e as pernas de correção, onde em algum outro tempo gráfico isso é apenas uma perna. Aham. Entendeu? Então, basicamente, o Fibonacci, em termos técnicos, ele funciona porque os níveis de retração são níveis justos e os níveis de impulsão são níveis projetados. Então, é justo para quem quer entrar e é projetado para quem entrou. Sim, sim. Sacou? Essa é só minha contribuição quase que histórica. Assim. É a parte técnica, né? A parte mais técnica, não falando da parte prática, mas do termo técnico. Várias escolas vão mostrar esse tipo de movimento projetado, e existem vários outros. O Brooks, por exemplo, ele traçaria daqui com 50% aqui para traçar a primeira perna. Traça um fio aqui, obviamente dá para saber que deu, né? E provavelmente vai dar uma tampa. Aí, ó, deu. Op. Menos. Aí, isso. Ó. Porque esse é um dos movimentos projetados. Porque daí existe um outro conceito da análise técnica que também pode ser aplicado com Fibonacci. É engraçado como todas essas ferramentas e os conhecimentos técnicos, eles vão de encontro muitas vezes, né? Que são os tais dos gaps, né? Os gaps de projeção e os gaps de exaustão. Eu vi que você falou antes, se a gente traçasse aquela perna lá na puta que pariu, não deu porque ela falhou. Não é porque ela falhou, é porque ela, nesse tempo gráfico, ela já cumpriu todo o movimento, então, tudo aquilo que eu falei de 3 pernas de impulsão e 5 pernas de impulsão e 3 de correção, ela já tinha cumprido todo esse movimento, ela já tinha cumprido o mensurado de uma perna maior nesse tempo gráfico, e o movimento forte da segunda perna já era um gap de exaustão, enquanto o movimento forte da primeira perna era um gap de impulsão. Sim, então é que o Isidro mesmo falou que era a correção do outro dia lá que dava certinho. Sim, lá. Exatamente. Então é muito importante, qual que é o segredo da parada? O que a gente precisa entender? Quando começa a primeira perna? É muito importante você entender quando começa a primeira perna. Segundo ponto, que é muito importante você saber. A perna que eu estou é uma perna de correção ou é uma perna de impulsão? Eu estou no movimento ou eu estou no pullback? Porque às vezes, nossa, parece uma puta de uma tendência nos 5 minutos, mas a puta de uma tendência nos 5 minutos é o pullback nos 60. Uhum. Então, nossa, tá caindo com força nos 5 minutos e do nada, porra, tem um V-bottom que chama, né? Um fundo em V. Não é do nada tem um fundo em V. Provavelmente o que você está vendo é a retomada de uma tendência num tempo gráfico muito maior. Só que você está vendo ela nos 5 minutos. Então parece que é um fundo de baixa probabilidade e na realidade não é. Sim. É isso aí. É isso aí, bichão. Aí você pode ver que, tipo, se você for considerar também, tipo, os movimentos de outros pontos também, ele acaba coincidindo. Aqui foi ali meio que na máxima aí do sim. E aí vai, ou então daqui para lá também acaba coincidindo lá para cima, se pegar em outros tempos, né? Que aí você vai considerar essa perna num tempo maior. Coloca no 15 minutos. Essa perna no 15 minutos tá perfeita, cara. Dá uma aproximadinha lá, ó. No 15 ela é perfeita, velho. Ó, se contar daqui perna pra cá, então, primeira perna, pullback. Conta a segunda perna daqui. Calma lá. Isso aqui é uma bandeira, ó, cara. Isso aqui é uma bandeira. Bandeirinha linda. Eu peguei esse rompimento, mas eu saí por causa do font. Olha como eu sou idiota. Pô, louco. É isso aí. Sim, isso aí. Cara, eu tô tentando entender o teu sistema de coloração. Não é inside, outside. É o quê? Pressão? Não, é o Tabajara. Você opera o método Tabajara. Não, é só da média. Tipo, fechamento com a inclinação da média para cima é verde. E aí, quando tá para baixo, a barra compradora ela fica neutra, né? Que é tipo para você evitar de operar contra a tendência, entendeu? Não. Não, se o negócio tá
tá vermelho aqui, você não vai querer ficar comprando aqui, porque o negócio ele tem uma tendência em cair. Tá abaixo e acima da média, Matt. Olha aí. Ah, tá, pode crer. Ó, para cima da média inclinada para cima, fechou a compradora, fica Você verde. compra. A vendedora fica preto. Por quê? Não é para você vender aqui. Seria isso, é para você operar a favor da tendência. Tipo, é bem tosco mesmo o negócio. Cara, faz sentido técnico, sim. Ok. Mas aí, de verdade, não quero parecer arrogante ou coisa parecida. Precisa de um sistema de coloração para isso? Não necessariamente, cara, mas eu já acostumei já com isso, ficou aqui já desde quando eu comecei a operar, então eu gosto, cara. Entendi. E geralmente, quando acontece isso, ele tende a ter mais força e movimento também, dependendo. É tipo assim, é mais para você operar a favor da tendência, um disciplinador o negócio, mas não que tipo, Claro. precise disso. Eu Sim. acostumei com isso, cara. O que eu vejo é que, com o sistema de coloração, mesmo você sabe a técnica, você conhece o movimento, mas o sistema de coloração ajuda você a não precisar ficar com tanta atenção É, do negócio. exatamente. Tá, e o que você faz em lateralidade? Cara, eu faço de tudo, velho. Aí lateralidade você vai comprar fundo e vender topo, mas não baseado pela coloração. Aí você, nesse caso, ignora o sistema de coloração. Não, sim, sim. Entendi. É que isso aí, tipo assim, era bem no começo mesmo que eu tava usando isso, eu acostumei e aí deixei. Claro, é uma dívida, uma dívida não, perdão, uma dúvida honesta, de verdade. Não, sim, sossegado. Operar sempre a tendência, tá? E quando não tem tendência, o que você faz? Não, aí ou você não faz nada se você só opera a tendência, mas eu vivo catando milho em tudo quanto é canto, cara, dependendo. Entendi. Dependendo do dia do que eu quero fazer, Mas, ou se tem um ponto importante de venda, alguma coisa assim, tipo, mesmo que é contra o Tabajara, mas tipo, que nem no dólar, que eu opero mais dólar do que índice, né? Aí ajuste, fechamento, máximos pontos importantes do dólar, sim. às vezes eu tô operando contra fazendo scalp. E o sistema de coloração, você configura ele para uma média específica, ou ele é para qualquer média, ou ele é Para só qualquer média. Que hoje em dia é para qualquer média. Antigamente você tinha que colocar o script aqui no Profit, então hoje em dia já tem pronto. Se você mudar a média, ele já colore sozinho. Não, a média não tem nada a ver, tipo, a média em si, porque o próprio Candle, você vai lá, inserir regra de coloração, ele já insere, entendeu? Tem como você colocar na média também, vamos ver se dá aqui. Eu fudi esse estudo de vocês aí, desculpa. Não, sossegado. Aqui, ó, tipo, vamos ver, inserir regra de coloração e você vai colocar lá. Tabajara na média, ó, você coloca na média. Tipo assim, se a média tá verde, cara, você não vai pensar em vender. Seria mais ou menos isso também, né? Meio tudo. Legal pra caralho. Pô, faz muito sentido. Eu faço isso. Igual do, acho que do 2MV padrão também, tipo, preço a média acima de 200 lá, alguma coisa assim, tá ligado? Sim. Não sei se você já testou isso ou já fuçou por curiosidade. Cara, já testei pra caralho. Tipo assim, parece uns negócios beta, mas se você quer operar a tendência, Como eu falei, faz muito sentido, principalmente sentido técnico, claro. ou Bom, então, galera, por exemplo, você pega e mexe mais média. Que nem você coloca de 20 a de 60 ou 72, depende de quem usa aí os valores, e a de 200. Na hora que todas elas estiverem de uma cor, você entra a favor da cor. Sim. Tipo, a chance de você tomar stop, tipo, é mínima, cara. É um setup besta, mas, assim, porque aí vai estar alinhado em todos os tempos gráficos. Média de 200, no 60 minutos é a média de 20. Tipo, se ela estiver inclinada, ela vai estar a favor de uma tendência. Aí no 60 minutos é um, no 15 é outra, no 5 é outra. Aí você coloca tudo, as médias lá, tipo, a de 20, a de 60, a de 200. Na hora que todas elas estiverem alinhadas, é porque todos os tempos gráficos vai estar numa tendência. Entendi. Agora, sobre os FIBO, o Moita que estava com dúvida lá, tem alguma dúvida ainda? Moita? Tô abrindo o microfone aqui, valeu, cara. Não, era justamente essa não A mudança. forma de... Quando Não tu- tem segredo, cara, é simples. E outra coisa, tem outra forma fácil também. Vou voltar lá pro dólar, que a gente está mais acostumado com o dólar, né?
Era justamente na projeção ali. Você faz aquele arrasto do É, só o 61, arrasto. 38, e aquilo ali, pô, eu não tava entendendo da onde ele tava tirando a referência do ponto. Aham. Agora eu já entendi, você vai buscar aquele 38, Aí ele vai puxando aqui, ó. até o pivô e já era. Isso. Uhum. Agora, Isso que eu não uma tava forma entendendo. prática também, deixa eu ver aqui. Você coloca nos níveis. É 161.8, Uhum. 200 e o último 261.8. E tem outra coisa também que ele usa que eu acho bem legal, que é quando ele fala de espelhamento. Olha aqui, ó, usar ó, 161.8, ó, ele bate lá, se você arrastar, vai bater com esse ponto. Aqui o 200 também. E aqui o outro aqui, ó. Interessante, cara. Demais. Eu vejo a vantagem de fazer do primeiro jeito. Dessa forma, eu não preciso ficar buscando os tempos maiores e os movimentos maiores para encontrar, né? Eu, dentro do mesmo movimento, eu vou só puxando. Uhum. Mesmo dia. Isso. Cara, tipo, eu tenho olhado, tipo, testando. Você pode testar, cara. Funciona pra caramba. Se você saber identificar certinho onde pivotou, tudo. Tipo assim, pra quem não tem uma confiança no alvo, alguma coisa assim, tipo, isso aqui ajuda você não a afastar, né? Outra coisa que costuma tomar muito dinheiro é você ficar mudando de tempo gráfico, sabe? Você põe uma estratégia, verifica ela, testa e usa aquele mesmo tempo, porque aí você não se perde. Aham. Sim, senhor. E aí você pode ir testando que, tipo, sempre vai bater os pontos, cara. Vamos lá também. Vamos ver aqui no dólar. Eu lembro que. Aqui nesse dia do dólar aqui também, acho que ele foi cravar esses alvos aqui bem bonitinho também. Deixa eu ver aqui se foi isso mesmo. Aqui daria para considerar pegando aqui do dia anterior ali, e aí você ia arrastando os alvos. Olha aqui embaixo aqui, tipo nesse ponto aqui. Pegando assim, considerando que o primeiro movimento foi um pivôzinho aqui. Aqui, seria uma perna que o pivôzinho corrigiu e depois rompeu e foi caindo. É que eu lembro que eu tinha comentado muito isso na sala um dia que eu estava usando dessa forma, né? Que eu estava vendo o alvo para cá. E aí depois acho que até foi um pouquinho mais. E aí, se você ir puxando os pontos, ele vai batendo ali os pontos. Que nem aqui chegou, brigou aqui um pouco, aí depois foi no outro. Foi a região que brigou também. Eu acho que é isso só. Aí o índice também, movimentos maiores também, é muito louco também. Geralmente funciona também, tipo, colocar o diário para ver. Aqui no diário, ó, que nem o primeiro pivôzinho ali do diário. Calma lá. Deixa eu ver se eu não mudei o gráfico. Ah, eu mudei o gráfico do índice, mas antes estava certo, que eu mexi nos ajustes aqui do índice. Mas aqui, tipo, os pontos que nem aqui, acho que é o primeiro pivô ali. Vamos ver. Aqui buscou aqui a máxima, só que aí depois a gente acabou passando, vamos ver aqui depois. Aqui, ó, a região da máxima desses dias aqui. O 100% aqui desse pivô. Que seria um movimento projetado, que nem o Mate falou ali. Você não conta as sombras? Estou contando, ó, a sombra aqui. Estou contando esse candle aqui, ó. Não sei se... Alguns players não contam as sombras, é normal, tá? Mas mesmo assim acabou Não, batendo, sem contar a sombra, hein? Se Não você... tem, não tem jeito certo e errado, tá?
Eu não conto, eu só... Alguns players não contam, é normal. Alguns Mas mesmo computadores, assim bate. alguns computadores não caramba. contam porque para quem faz swing trade, por exemplo, para quem faz posições muito mais longas, não olha gráfico, olha o gráfico de linha, por exemplo. Não olha os candles, né? Olha o gráfico de linha. E o gráfico de linha leva em consideração só os fechamentos. Pode Então, crer. Eu aprendi a não contar as sombras dos pavios. Eu já vi gente falando isso também, mas se não contar também, acho que no fim acaba batendo. dos dois jeitos tá certo. É isso. Deixa eu dar